Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula na Academia Simetria Feminina. E eu trouxe um tema muito legal para você. Quantas vezes você quis ser outra pessoa, né? Nós sempre estamos assim, ai, eu queria ser desse jeito, ai, eu queria ser mais solta, ou eu queria ser mais ousada, mas eu não consigo ser. E aí eu trouxe uma pergunta para você. Quem você pensa que é? Isso mesmo que você ouviu. Quem você pensa que é? Porque assim como você pensa em seu coração, você é, já diz o livro de Provérbios. E a gente precisa entender que o que pensamos sobre nós vai moldar a nossa vida, moldar as nossas atitudes, nos limitar e nos colocar numa bolha. Se você pensa que você é muito baixa, que você não pode, se você pensa que você tem tantos limites, limitada você estará. Nem Jesus poderá tirar você desse lugar. Agora, se você tem grandes pensamentos sobre você mesma, eis aí a chave para você sair dessa bolha e ganhar o mundo que você deseja ganhar. Claro que eu não estou falando de pensamentos mirabolantes. A gente precisa olhar para nós com honestidade. O problema é que a honestidade que a gente tem conosco é uma honestidade fajuta, né? Não? Porque a gente vive se criticando. E toda vez que você se criticar, você precisa dizer, mas quem eu penso que sou? Geralmente a gente olha para o espelho, né? Existe uma técnica de você olhar para o espelho e dizer palavras boas sobre você. E toda vez que eu levo essa técnica para a terapia, todas as minhas clientes de terapia dizem: eu me senti uma farsa. Eu achei que eu estava sendo metida. Eu achei que estava demais aquilo que eu estava falando de mim mesma. Mas é justamente o que você fala sobre você que molda a pessoa que você é. Hoje os tópicos da aula estão aqui nesse telefone, então você vai me ver, né? Olhando para essa telinha aqui. E a gente precisa falar sobre crenças centrais. Quem você pensa que é está muito atrelada às suas crenças centrais. Eu não mereço ser amada. Eu preciso ser perfeita, senão as pessoas não vão me amar. Eu preciso fazer tudo o que me pedem para ter amor. Eu tenho muitos defeitos. Então, essas crenças centrais vão permeando a nossa vida, vão permeando a nossa mente, e elas foram colocadas, é como se ela tivesse sido instalada aqui na nossa mente, sabe? Quando você instala um programa novo. E essas crenças foram instaladas muito provavelmente na nossa infância, pelo que diziam sobre nós. Se a gente era reprovado na escola, ou se a gente fazia alguma coisa errada, o que era que diziam? Você só faz o que não presta, né? E nós fomos crescendo e ouvindo tudo isso. E o Lacan, que é um psicanalista fantástico, ele dizia o seguinte, que a linguagem, ela molda quem nós somos, porque a gente, eu, você e todo mundo, nós queremos que a outra pessoa nos forme com palavras. Somos formados por palavras. Se a sua mãe diz desde pequena que você é linda, você cresce com a certeza que você é linda. Mas, se por um acaso você foi ridicularizada em algum momento na vida, essa área da sua vida que você foi ridicularizada será a área mais crítica quando você for adulta. E o pior, nós estamos sempre passando isso de geração para geração, porque a gente vai repetindo um padrão, sem perceber.
Então, essas crenças centrais precisam ser destruídas. Mas antes de ser destruída, a gente não dá para dizer assim, eu me amo, eu sou linda. E por que isso não funciona? Porque você não acredita nisso. Por mais que você grite, por mais que você berre, no fundo, você não acredita nisso. Porque você vai dizendo isso para o espelho e dentro de você, você coloca, será mesmo que eu sou? Então, quando a gente fala sobre crença central, a gente precisa entender a verdade que a gente diz sobre a gente mesmo. Teve um dia, há um tempo atrás, que eu chorando assim para Jesus, em oração, eu ousei falar, Jesus, eu penso isso de mim. Eu penso isso, eu acredito que eu sou isso, e eu fui dizendo o que eu pensava e o que eu acreditava. E não era coisa boa, não. Eu tive que reconhecer que eu não acreditava ser merecedora de amor. Eu tive que reconhecer que eu não acreditava ser merecedora de amor se eu não fosse perfeita. Que eu tinha que ser perfeita para merecer amor. E eu fui chorando e colocando aquilo para fora. Para depois eu me levantar e ter uma nova percepção sobre mim. É como Deus. Se eu chegar para você e perguntar assim, quem é Deus? Aí você vai dizer, Deus é Pai, Deus é maravilhoso, Deus é tudo, Deus é o início, o fim, o alfa, o ômega. Todo mundo vem com um textinho pronto. Tudo mentira. Tudo mentira. Por quê? Porque Deus já não... Talvez Deus não tenha dado a você o que você queria. Talvez Deus tenha levado, através da morte, alguém que você amava e que você orou para Deus não levar. Talvez Deus não tenha te socorrido naquele momento que você estava frustrada. Talvez você tenha sido abusada sexualmente e Deus estava lá no céu e você estava sendo abusada e ele não fez nada para parar o abusador. Talvez tenha acontecido tanta coisa. Então, a gente começa a ter um textinho pronto e a gente precisa botar para fora. Deus, eu acho que você é distante. Deus, eu acho que no dia que eu pedi para você não levar aquela pessoa querida, você levou. Então, você matou aquela pessoa na minha vida. Por quê? Quando a gente coloca para fora o que realmente a gente sente e desabafa, aí o verdadeiro Deus começa a nos abraçar, começa a chegar até nós, porque nós fomos sinceras com Ele. E se a gente é sincero com Deus, sobre nós mesmos, muito mais sincero ainda Ele será quando Ele disser para nós que nós somos a coroa da criação, que nós somos a menina dos olhos de Deus, e que Ele conhece as estrelas pelo nome e por isso não se esquece de nós. Porque se as estrelas que fazem parte da criação, mas não têm alma, não louvam, não adoram, nós que podemos adorar, somos muito especiais para Deus. Mas para entender toda essa especialidade, a gente precisa botar para fora a podridão que a gente carrega escondida debaixo do tapete. Para aí sim poder exercer a nossa individualidade com o poder de ser a gente mesmo. E quando eu falo sobre essas crenças centrais, é porque a gente não percebe que a gente tem um poder dentro de nós, que é o poder de ser a gente mesmo. O poder que você tem quando você é autêntica, sem subterfúgios, sendo você mesma, tirando de você a repetição dos padrões. Porque a gente começa a repetir padrões na nossa vida. A gente repete o padrão dos nossos pais. E aí fica um vício emocional de repetir esses padrões, e muitas vezes é tão difícil quebrá-los. Mas a gente precisa olhar para uma nova rota e ter aquilo que eu sempre ensino. Eu sempre ensino isso em terapia, eu devo já ter ensinado essa técnica numa aula.
que é o diálogo interno. Quando você está presente no aqui e agora, você começa a ter diálogos internos melhores. Quando a sua cabeça viaja para o futuro ou quando ela tende a voltar para o passado, você se traz para o aqui e agora. Quando você percebe, opa, eu estou cometendo o mesmo padrão que eu resolvi quebrar. Opa, volta e refaz o caminho, até esse caminho se tornar automático. Porque nós temos caminhos neurais, que se chama de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É o caminho neural do novo aprendizado. Digamos que você tenha aprendido a ser uma pessoa mal educada. Vou usar aqui um exemplo bem exagerado. Você aprendeu a ser mal educada, ser grossa. Isso é um comportamento, um hábito que você aprendeu. Mas você não é grossa, você aprendeu a ser. Pode voltar e se tornar uma pessoa mais educada? Pode. Dá trabalho? Sim, muito. Mas existe um poder nesse trabalho, em você se conectar com o agora. Neste momento que você está. Eu vou falar comigo, eu sou Débora Guedes, eu sou mãe, eu sou psicanalista, essa é a minha profissão, de psicanalista, fisioterapeuta pélvica, terapeuta de casais. Eu sou especial, eu sou amada. E quem me amou? Minha mãe me amou, meu pai me amou. Mas como meu pai me amou se ele se separou da minha mãe e teve, na nossa família, violência doméstica? Ainda assim, o meu pai me deu o amor que ele soube me dar. Ah, mas o meu pai foi embora. Foi o que ele soube te dar. Ah, mas a minha mãe me maltratava muito. Foi o que ele soube te dar. E quando eu entendo o que a pessoa soube ou que ela tinha para me dar, não é que eu estou justificando, passando pano. Ai, coitadinho, era só o que ele tinha. Não é isso, não. É porque você, como pessoa, só dá também o que você tem. Eu não sei se você é mãe, mas se você for mãe e estiver assistindo essa aula, você só dá ao seu filho aquilo que você tem para dar. E o seu filho tem queixas sobre você? Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. E admitir que as pessoas podem, apesar do amor que elas nos têm, seu filho ama você, mas apesar desse amor, ele tem queixas sobre você, isso é libertador. Porque sair desse padrão de perfeição, não, mas meu filho não pode ter queixa de mim, porque eu pari, eu amamentei, eu criei sozinha, ou foi muito difícil, eu tinha que trabalhar. Você deu o que tinha para dar e foi o melhor que você tinha para dar. O seu filho recebeu. E ele recebeu de uma forma que ele pode não achar perfeita. E entender essa chave como mãe foi libertador para mim. Não só como mãe, mas como pessoa, como profissional. Porque toda vez que eu entendo, Júlia tem de mim o melhor que eu posso dar. E o que eu posso dar é até aqui. Mas Júlia vai crescer com muitas queixas sobre mim? Vai. Por quê? Porque eu não consigo alcançar o desejo infantil de uma criança. E quando eu falo de desejo infantil, eu falo também do seu desejo infantil de ter pais e mães perfeitos, por exemplo. Porque nós enxergamos nos nossos pais a perfeição. Nós não queremos um pai e uma mãe comum, nós queremos que eles sejam perfeitos. E isso maltrata demais a nossa convivência com eles e a nossa convivência com os nossos filhos. Porque o que é que a gente faz? Eu farei tudo diferente. Eu serei uma mãe diferente. Eu serei uma esposa diferente, porque tudo que eu vi aqui foi errado. E quando menos esperamos, estamos repetindo padrões, agindo iguais a eles. Como diz aquela música do Belchior,
Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Mas, Débora, eu entendo o que você está falando e eu quero quebrar o padrão comigo e eu quero quebrar o padrão com o meu filho para que eu seja uma pessoa melhor. Pare de querer competir com quem veio antes de você. Eu vou mostrar que eu sou melhor. Pare. Você teve uma mulher comum como mãe e um homem comum como pai. Você é uma mulher comum, que tem amigos comuns e que vai errar também. E quando você coloca para si, eu sou uma pessoa comum, especial sim. Em que sentido? Para Deus nós somos muito especiais, mas nós somos pessoas comuns. Quando eu trouxe para a minha vida que eu sou uma mulher comum, mas que o Deus que habita em mim é o extraordinário, uma chave girou na minha vida. Porque é isso que eu sou. Uma mulher completamente comum, com dores comuns. Aquilo que você vê na internet sobre mim é um recorte da minha realidade. Tem dias que eu choro. Tem dias que eu sinto insegurança. Tem dias que eu sinto medo. Tem dias que eu sinto tanta coisa. E isso não me faz menos terapeuta, não me faz menos psicanalista, não me faz menos nada. Eu sou só uma pessoa comum. E que precisa parar de repetir padrões, né? Depois vem a questão da culpa, né? A gente carrega uma culpa em ser a gente mesma. Não, eu não posso ser eu mesma porque as pessoas não vão gostar. Olha, já pensou? Eu não quero ser a chata do rolê. Eu atendi uma cliente de terapia que ela disse assim para mim: ai, Débora, tem dia que todo mundo pede pizza, eu queria hambúrguer. Eu aceito a pizza só para não ser a chata do rolê. Aí eu olhei para ela e perguntei: qual o problema de você pedir o seu hambúrguer? E essa mesma cliente chegou para mim e disse assim: ai, tem dia que eu queria era abraçar a árvore, mas eu vou para onde as minhas colegas vão porque eu não quero ser a chata do rolê. Aí eu disse: você agora vai abraçar a árvore. Você vai sozinha para o lugar mais bonito da sua cidade e vai abraçar todas as árvores que você quiser. E foi então que ela descobriu uma força dentro dela. Eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, que me dá prazer, independente do que as pessoas vão pensar, e isso não me traz culpa. Porque eu estou fazendo o que eu desejo fazer. E essa aula não é para você ser autossuficiente, que uma pessoa autossuficiente, ela cai muito rápido. Essa aula não é para você ser soberba, egoísta, né? Ególatra, eu. Mas entender que o que você faz precisa estar intimamente ligado com a sua essência. Não porque a pessoa vai achar bom ou ruim se você fizer ou não fizer aquilo que ela pediu para você fazer. Por isso que eu entro nessa questão do ser boazinha. A pessoa boazinha, ela só se lasca, né? Não. Nós precisamos ser bons. O que é uma pessoa boa? Uma pessoa boa, ela tem boa vontade. Boa vontade em fazer o que faz, boa vontade no seu trabalho, boa vontade no seu lar. A mulher de Provérbios era uma mulher de muito boa vontade, inclusive. Ela faz o bem e não o mal ao seu marido todos os dias de sua vida. E ela não faz o bem e não o mal, não é porque ela quer uma recompensa, é porque ela é uma pessoa boa. E nós podemos nos tornar essa pessoa boa porque nós carregamos a centelha divina dentro de nós. Mas qual é a diferença de uma pessoa boa para uma pessoa boazinha? A pessoa boazinha está sempre querendo agradar. A pessoa boazinha está sempre querendo ser amada, querendo a aprovação dos outros. E essa aprovação é o que faz você
ficar muitas vezes com raiva de si mesma. Ai, meu Deus, sabe, já aconteceu com você? Não sei por que eu disse que eu ia para essa festa, eu não estava com vontade. É a pessoa boazinha. Ai, meu Deus, olha, eu disse para minha amiga que eu ia fazer esse favor para ela, mas me arrependi porque eu não queria fazer. A boazinha. E a pessoa boa? A pessoa boa diz assim: olha, amiga, eu gostaria muito de lhe ajudar, mas hoje eu não vou poder. E tudo certo. Porque a pessoa que ama você de verdade, ela ama você no sim e no não também. Porque uma pessoa que só me ama no sim, ela não me ama, ela se aproveita do meu sim. E quando você descobrir esse poder que você tem, muitas pessoas vão sair da sua vida. Ah, vão. Muitas pessoas saíram da minha também. Quando eu fui me descobrindo, muitas pessoas foram embora, mas outras pessoas muito especiais chegaram. E foram essas pessoas especiais que chegaram que me fizeram estar aqui dando essa aula para você. E muito provavelmente, se eu tivesse ficado lá no passado, aprisionada, aquelas pessoas que só gostavam de mim pelo meu sim, muito provavelmente, eu jamais estaria na internet falando para tanta gente. E aqui com você, contando histórias da minha vida e pegando na sua mão para você sair desse quarto escuro. Porque é isso que você está. Você está num quarto escuro. O interruptor está ali. Mas quem acende o interruptor? É você. Eu posso chegar aqui e dizer o caminho do interruptor. Levante, siga para a direita, dobre mais um pouquinho, passe a mão pela parede. Aí o interruptor, acenda. Mas eu não posso acender o interruptor por você. Esse poder está na sua mão, que é justamente o poder de você ser você mesmo. E aí, quando a gente fala de culpa, a gente fala de um assunto que o Freud gostava muito, que é totem tabu. O que é um totem, né? O totem é aquela pessoa que nós depositamos a nossa confiança. Nós obedecemos ao totem. O totem é uma autoridade sobre nós. Olha que poder. E o pior, nós damos poder ao totem. Inicialmente, na nossa infância, nossos totens são nossos pais. Eles dizem como devemos ser, o que devemos vestir, o que devemos comer. Só que quando passa a adolescência, acontece uma questão. Ou a gente se liberta do totem, pai e mãe, ou fica preso a ele a vida toda. Eu atendo pessoas que estão presas a seus pais. Os pais já morreram. Mas a pessoa continua presa ao seu totem. Ou a pessoa substitui o totem. E quem? O pastor, o presidente, o político, a propaganda. Porque você vai sempre fazendo o que a outra pessoa deseja que você faça. Porque existe uma questão de autorresponsabilidade que muitas vezes as pessoas não querem ter. Talvez você não queira ter. É a mesma coisa de dizer assim: olha, mas foi minha terapeuta que mandou. Não, mas foi o pastor. O pastor, a terapeuta, o presidente, o pai, a mãe. Ai, mas olha, eu vi na propaganda. Se na propaganda aconteceu, é porque tem que fazer. Você só substitui. Ao invés de ser livre, porque a liberdade assusta, ao invés de ser livre, você coloca totens na sua vida. Você vai trazendo esses totens para você. E a partir do momento que você traz esses totens, o que é que acontece? Você, mais uma vez, fica presa e não consegue se vestir de você mesma. E como é importante
você se vestir de você. Tirar os pesos, tirar as roupas que não servem mais, que estão apertadas, rasgadas, folgadas. Tirar todo o peso e vestir aquilo que é justo, que cabe em você, modelado para você. É quando você é você mesma. Dizer não é uma libertação. Não sei se você já passou por isso, por essa dificuldade em dizer não, mas é uma libertação e a gente falou sobre isso. Olha, não estou a fim de fazer, não quero ir. Óbvio que se você estiver num quadro depressivo, é importante também salientar. Às vezes você está num quadro depressivo e fica dizendo não o tempo todo. Se está num quadro depressivo, procure alguém para conversar, procure terapia, procure tratamento para sair desse quadro. Porque os nossos gatilhos, eles estão aqui, doidos para saírem. E a gente precisa entender quais são. O que nos leva a sentir angústia, o que nos leva a ter crises de ansiedade. E isso, quando a gente entende o que nos aciona, a gente também tem a chave de desacionar. Perdão. Essa é uma chave que a gente precisa ter. É a chave do perdão. Eu não sei das dores da sua vida. Muitas vezes as pessoas me perguntam como esquecer aquilo que me machucou tanto. A gente não vai esquecer nunca. A gente vai sempre lembrar. A mágica do perdão é lembrar sem doer. É lembrar sem querer voltar para ter sido diferente. E eu lembro, quando eu comecei a fazer o curso de psicanálise, eu tive uma aula sobre casamento. E dentro da aula sobre casamento, ele falou sobre muitas coisas, sobre traumas do passado. E eu lembro que ele disse assim: quando você fantasia que o passado pudesse ter sido diferente, é porque você está presa no passado. Ai, mas eu queria que o relacionamento da minha mãe tivesse sido diferente no passado. Ai, eu queria que nada daquilo tivesse acontecido. Você ainda está presa lá. E como é que faz? Concordar, aceitar o seu passado. Esse é o meu passado. Essa é a minha história. Eu não tenho outra para contar. Não foi diferente. Eu senti realmente essa dor. E eu não quero mudar o meu passado. Eu aceito, eu concordo com tudo o que aconteceu. E aceitando, concordando com o que aconteceu, porque não tem como fazer diferente, eu sigo para o futuro sem olhar para trás. Retrovisor é só aquele espelhinho que a gente olha para saber de onde a gente está indo. Por isso que ele é tão pequeno. Para-brisa é gigante, porque ele mostra o caminho para onde a gente deve ir. Por isso que a gente tem que se vestir da gente mesma e contar sobre nós histórias melhores. E não é fantasiar, não é mentir, mas contar histórias boas sobre nós, ainda que essas histórias tenham sido doloridas. Você pode ter um novo olhar. Eu não sei qual foi a dor que chegou aí, mas esse novo olhar pode acontecer agora. Quando você olha com carinho para o seu passado, entendendo que foi uma história e que ela precisa ficar lá, e que você concorda com aquilo. Ai, Débora, você quer que eu concorde com as maiores atrocidades que eu vivi?
Eu desejo que você concorde, porque já passou. Quando você não concorda, o que é que você está querendo fazer? Consertar o passado. Toda vez que você diz, eu não concordo, eu não aceito, o que é que você quer? Consertar o passado. E é possível consertar o passado? Não. Mas você pode ter uma nova história aqui para frente. Vestindo-se de si mesma. Pegando para você esse poder pessoal de ser você mesma. Com as suas cicatrizes, com as suas dores, com as suas alegrias, com seus dias de chatice, com seus dias de gente muito legal. E é isso que eu desejo para você. Vista-se de si, vire tendência e pegue para você o poder de ser você mesma. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula e a gente volta na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau.